No Via Justiça de hoje, você vai conhecer os resultados de uma pesquisa sobre a reincidência juvenil em Minas Gerais. A pesquisa é inédita no Brasil. Nossos convidados, a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o professor e sociólogo Luiz Flávio Sapori, da PUC Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A pesquisa sobre reincidência juvenil em Minas Gerais foi idealizada pela desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, que é a superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude, COINJE, do TJMG, e foi realizada pela equipe do professor Luiz Flávio Sapori. Desembargadora, como definir a importância dessa pesquisa? Bom, essa pesquisa, a importância dela é a gente aferir, né, estatisticamente, quais são os fatores, como está a reincidência juvenil no Brasil, numa época em que se discute a redução da maioridade penal. E para você falar em redução da maioridade penal, você tem que apresentar estatísticas do envolvimento do adolescente na criminalidade. Então, como que você vai discutir um assunto tão importante que é a redução da maioridade penal, se nós não discutimos outro que é mais importante ainda, como está o envolvimento desses adolescentes, quais os dados, os números reais e quais são os fatores desse envolvimento, dessa reincidência. Foi baseado nesses questionamentos que eu entrei em contato, na época eu ainda era juíza da Vara Infracional aqui em Belo Horizonte, e eu entrei em contato com o professor Luiz Flávio Sapori, se a gente poderia fazer essa parceria, elaborar essa pesquisa acadêmica, baseado, né, em diagnósticos, não sei como é que é o nome que fala, professor, porque eu não tenho muito nome em termos acadêmicos, mas baseado em dados e colheitas reais, verdadeiras, que sustentem aquele número. Professor, qual que é a taxa de reincidência juvenil em Minas e como dimensioná-la? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que destacar a importância desse estudo, reforçando o que a doutora Valéria está chamando a atenção. Não é um estudo apenas acadêmico, é um estudo que tem implicações práticas, né, na própria gestão, né, da questão do adolescente infrator em Minas Gerais e no Brasil. E a pesquisa revelou que a taxa de reincidência está no patamar de 30%. Significa o que na prática? De cada 100 adolescentes de Minas Gerais que terminam o cumprimento da medida socioeducativa de internação e semi-liberdade, de cada 100, 30 voltam a cometer algum tipo de infração, algum tipo de crime em anos posteriores. Mesmo na idade adulta? Mesmo na idade adulta, porque você acompanha esse adolescente em um período de 5 anos. É um estudo, então, mais complexo, que você tem que, de alguma maneira, supor que esse indivíduo, né, esse adolescente, que geralmente ele termina o cumprimento da medida socioeducativa, Carlos, em torno de 17 anos, 17 anos e meio, né, doutora Valéria? É o patamar médio de Minas Gerais. Então, se ele volta a cometer alguma infração, algum crime, muitos deles já passaram dos 18 anos. Já cometem, então, infração como adultos. Por isso que o estudo considerou, Carlos, essa possibilidade, chegando a um patamar que eu diria surpreendente, né? Um patamar muito abaixo do que geralmente as pessoas imaginam. Doutora Valéria, o que essa pesquisa orienta para os juízes das varas infracionais da juventude? O que ela vai fundamentar em termos de tomada de decisões? Olha, o que eu achei mais importante, entre outros aspectos, mas o aspecto mais relevante dessa pesquisa para mim foi a abordagem dos fatores de risco que levam um adolescente a reincidir. E quando não só o magistrado, porque a área da infância ela é interdisciplinar, envolve várias outras instituições, vários outros setores, da psicologia, da pedagogia, da medicina, do próprio Estado e do Executivo em si, que promove as políticas públicas para que esse adolescente não volte a reincidir. Então, a gente, pautado em cima dessa orientação dos fatores de risco, a gente trabalhar com esse adolescente, tendo como essa orientação. Eu fiquei, assim, impressionada com as conclusões de quais são esses fatores que essa pesquisa chegou. E eu queria até acrescentar, antes a fala do professor Sapori, que quando ele fala que ele ficou surpreso, né, de ser 30%, por quê? O adulto hoje, a reincidência, né, adulta está em 70%.
Segundo dados do CNJ, publicado pelo CNJ, a cada 10 adultos que são colocados em liberdade, 7 retornam para o sistema penitenciário. Então, a gente tem que trazer esse número para a gente refletir se o encarceramento do adolescente no sistema penitenciário comum vai ser a solução em razão desses dados da reincidência juvenil, que a gente mostra o quê? Uma eficácia na execução dessas sanções. É porque geralmente as pessoas no dia a dia, né, e certamente quem está nos assistindo, doutora Valéria, imagina que o adolescente infrator no Brasil é aquele que começa no crime e fica no crime o resto da vida, né? É uma ideia, Carlos, que quase, né, todos os adolescentes infratores que passam pelo socioeducativo, quase todos eles vão se tornar criminosos adultos. E a pesquisa revelou que não é bem assim. Isso é muito importante para entender a realidade brasileira. Certamente, muitos que começam a roubar, furtar, traficar, matar, ali aos 15, né, 14 anos, 16, muitos deles certamente vão chegar aos 19, 20, 21, né, na vida adulta, cometendo crimes. Mas a pesquisa, quando a gente fala que a reincidência é de 30%, significa que mais da metade, mais de 2/3 daqueles que tiveram uma trajetória infracional aos 15, 16, 17 anos, na vida adulta, não persistem no crime. De alguma maneira, eles se reinserem na vida social. Olha, é um dado muito, né, muito interessante, muito importante. Qual que é o conceito de reincidência juvenil? Reincidência juvenil, para mim, é aquele adolescente que recebeu uma medida socioeducativa, uma sanção, porque a medida socioeducativa é uma sanção, e mesmo cumprindo a medida, ou já tenha cumprido, ele volte a praticar novo ato infracional. Porque eu sigo, a gente até na época dessa pesquisa, a gente teve que tirar uma linha, né, de que seria reincidência. Isso. Apesar de reincidência, legalmente, né, tem que ter uma sentença transitada em julgado para você ser considerado reincidente. Mas para nós, juízes, na área infracional, a reincidência para a gente é quando aquela medida que foi aplicada não teve eficácia nenhuma. O adolescente continua a praticar atos infracionais, independente se transitou em julgado ou não a decisão anterior. Então, essa é a reincidência para mim. É quando você continua, você reitera na prática de atos ilícitos. O professor Sapori, por que essa pesquisa ela é considerada pioneira em termos de metodologia? Qual que foi a metodologia empregada? Porque no Brasil, fala-se muito de reincidência de adolescentes infratores e até de adultos, como a doutora Valéria chamou a atenção, mas, na verdade, nós não temos estudos científicos, Carlos, com uma metodologia consolidada. Que, geralmente, quando se fala em reincidência no Brasil, qual que é o critério? Geralmente, se faz um mapeamento de quem está cumprindo pena de prisão, ou está cumprindo a medida socioeducativa. Você aplica um questionário e faz um levantamento, né, da vida pregressa dessa pessoa. E vê que se quem está cumprindo pena de prisão ou quem está cumprindo medida socioeducativa, se ele já teve passagens anterior pela justiça. Aí você, de todos que estão cumprindo, qual é a porcentagem deles que já tem antecedentes na justiça? Aí você chega a esses números, 70%, 50%. É dessa maneira, geralmente, que se fala de taxa de reincidência. Mas isso não é taxa de reincidência, como forma a gente entende metodologicamente. Porque isso, na verdade, é a proporção de reincidentes que estão hoje cumprindo medida socioeducativa ou cumprindo pena de prisão se for adulto. Por isso que, geralmente, o CNJ fala em 70% de reincidência entre adultos e um estudo recente do TJ fala, do Tribunal de Justiça, desculpe, do CNJ, fala em 52% de reincidência de adolescentes infratores no Brasil. E a nossa pesquisa revelou que não, que é muito menor do que se está supondo. Porque, na verdade, você tem que acompanhar quem já cumpriu a medida e ver o que ele vai fazer posteriormente. Então, é uma metodologia que a Europa já usa há mais de 15 anos. Nos Estados Unidos, os governos estaduais, as autoridades estaduais do adolescente infrator já fazem esses estudos, Carlos, há mais de 20 anos com esse critério. É a hora do Brasil, é a hora do CNJ, dos tribunais de justiça incorporarem essa metodologia internacional. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Ouvir a Justiça e os resultados de uma pesquisa inédita no Brasil sobre a reincidência juvenil em Minas Gerais. Participam do programa a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o professor e sociólogo Luiz Flávio Sapori, da PUC Minas. Desembargadora, quais são os fatores de risco da reincidência juvenil? Olha, os fatores de risco são inúmeros, né? Depois o professor Sapori vai especificá-los, mas eu gostaria de destacar alguns que eu acho importantes, em razão até do tempo, quando ele fala o maior aumento do tempo de internação. Isso, no lado jurídico, há uma interpretação errada sobre quando ele chegou na conclusão dele que um dos fatores de risco seria que o adolescente devia ficar o maior tempo internado do que aquele que ficou menos tempo, se teria mais chances de voltar. E quando a gente fala em maior tempo de internação, é o que nós precisamos, o quê? Ele está colocando uma observação ali. Que o tempo de internação é a qualidade do tratamento, da metodologia que é trabalhada enquanto ele está na internação. Um adolescente, por que a lei fala no mínimo 6 meses de internação? Porque ele precisa ser preparado por uma equipe técnica para ter outras escolhas na vida. E a gente tem observado que, em razões de outras políticas públicas, principalmente por falta de vagas no sistema, esse adolescente não está mais ficando o tempo necessário que deveria ficar, porque está sendo liberado sem estar preparado para voltar, para poder ceder vaga para outra, para atender uma política de fluxo de vagas. Então, isso tem que ser explicado para a população. Quando se coloca na pesquisa quem passou mais tempo internado não reincidiu, é porque ele teve um atendimento mais qualificado. E isso é um dos fatores que eu acho importante a gente colocar aqui para ser observado pelos juízes, como você me perguntou anteriormente. O que é importante para os juízes? Os juízes observarem esse tempo, essa qualidade do tempo que ele passa dentro de um centro de internação, se está sendo cumprido toda a proposta metodológica de tratamento desse adolescente. O que dizer sobre os fatores de risco individuais e familiares, professor? Ótimo. A pesquisa realmente revelou que esse aspecto, né, da medida socioeducativa, como a doutora Valéria chamou a atenção, é importantíssimo, mas há outros fatores psicossociais. Primeiro, o adolescente, aquele que começa muito cedo a cometer atos delinquenciais, aquele que começa a usar drogas ilícitas, por exemplo, a partir dos 11, 12 anos de idade, já começa a ter alguns atos infracionais ainda, já no final da infância e início da adolescência. Esse, Carlos, tende a manter uma trajetória infracional muito longínqua, muito longeva ao longo do tempo. Tudo leva a crer que ele se consolida numa certa carreira infracional ao longo do tempo e até na vida adulta. Então, quanto mais cedo, quanto mais jovem ele começa a fazer uso de drogas ilícitas, quanto mais cedo ele está nessa atividade, isso é um fator de risco. Segundo, se ele é oriundo de famílias desestruturadas, a família é fundamental. Algo que, né, geralmente as pessoas sabem e percebem. Se ele é oriundo, né, de famílias com baixo grau de supervisão, se ele teve uma trajetória de rua, isso ficou muito claro na pesquisa. Isso, de alguma maneira, aumenta a probabilidade dele de permanecer na atividade infracional ou criminosa. Fundamental é o tipo de atividade criminosa que ele executa. Geralmente, se ele está numa atividade muito no crime contra o patrimônio, roubo, mas principalmente furto, essa atividade infracional no crime contra o patrimônio também tende a mantê-lo mais vinculado a atividade criminosa e infracional ao longo da vida, e ele reincide mais. Então são fatores que de alguma maneira estão muito relacionados à maior probabilidade, né, de manter-se numa atividade criminosa mesmo na vida adulta. Vamos ouvir a população de Belo Horizonte sobre a reincidência juvenil. Por que os jovens voltam a cometer atos infracionais? Por causa da base da família. Seria a religião, uma estrutura familiar, olhar quais as condições, como ele vê o mundo. Eu acho que é um pouquinho de cada coisa que faz ele voltar. Não tem estrutura adequada para poder colocá-los lá e retirá-los e aqui fora dar uma condição para eles melhorarem. Só falta muita coisa para melhorar. É o sistema que comete infração e sai, né? Na menor idade. Não tem chance, não tem oportunidade. Doente sem remédio. Volta a fazer a mesma coisa que eles faziam antes por falta de oportunidade, né? De ter um apoio, né?
Às vezes, se tivesse mais apoio, mais assim, se os políticos se ajudassem mais, né, nessa parte aí, esporte, incentivasse o esporte, né, às vezes melhorava. Se a pessoa comete o primeiro crime, se ele cumprisse a pena que seria imposta, eu acho que com certeza o segundo crime ele ia repensar 2 vezes antes de praticar o crime, né? Então eu acho que seria a impunidade. Que eles não têm oportunidade de prosseguir na vida, sabe? Como um trabalho, sabe? Humilde, sabe? Que eles ficam, tipo, com medo também se as pessoas vão aceitar do jeito que eles continuam a ser na vida, mas tentando um jeito certo, sabe? E aí sempre tem o pé direito se eles vão voltar a cometer esses crimes. Por isso que pessoas também não dão um serviço, mas tem que dar sempre a oportunidade, sabe? Doutora Valéria, o povo está certo na análise? Sim, principalmente se a gente observou aqui a palavra oportunidade. Eu vi vários ouvintes falando falta de oportunidade. Primeira coisa que eu quero destacar é a falta de oportunidade da educação, eles não terem acesso à educação. 99% desses jovens que estão em conflito com a lei estão fora da escola ou apenas matriculados porque eles são excluídos da escola, eles não abandonam a escola. A escola os exclui com essa metodologia que ainda existe e os adolescentes que não conseguem acompanhar a turma e as mães não têm dinheiro para pagar professor particular, né, igual as classes médias têm, esses alunos eles acabam sendo excluídos, perdem o incentivo de ficar dentro da escola para continuar seus estudos. Segundo fator, as leis trabalhistas do nosso país, elas são rigorosas, elas não foram feitas por pessoas técnicas e sim por motivações de exploração de trabalho infantil, exploração de trabalho escravo, mas tudo no Brasil é feito mediante comoção e emoção. E como que um menino que está com 15, 16 anos, ele não pode ser um trabalhador, ele tem que ser um menor aprendiz. Não, ele precisa trabalhar, ele precisa ajudar em casa. Todo mundo na vida já trabalhou. Agora, mas é exploração. Não, exploração de trabalho infantil é uma coisa. Eu sou totalmente contra a exploração de trabalho infantil. Levar crianças de 5, 10 anos para uma carvoaria. Agora, um menino de 15, 16 anos, ele pode estudar e trabalhar, ajudar em casa. Professor, no próximo bloco, o senhor comenta a fala popular. E agora a gente faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e a pesquisa pioneira sobre a reincidência juvenil em Minas Gerais. Pesquisa idealizada pela desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e realizada pela equipe do professor e sociólogo Luiz Flávio Sapori, da PUC Minas, que participam desse programa. Professor Sapori, agora o senhor comentar a fala popular. Teve um que falou da impunidade, teve outro que falou que não tem jeito. Mas interessante, de alguma maneira, as falas, né, das pessoas na rua confirmam em boa medida os resultados da pesquisa. É interessante, não está muito discrepante, porque há aspectos sim de impunidade, né, do mal aplicação das medidas socioeducativas, e aspectos sociais, sim, de família, que foi chamada a atenção, da reinserção, da oportunidade de reinserção, de alguma maneira, da ausência de mecanismos de programas públicos que lidam com o egresso do sistema socioeducativo. Isso, de alguma maneira, é importante, sim, porque quando a gente está chamando atenção para os fatores de risco da reincidência, que aumentam ou diminuem a probabilidade, família, escolaridade, renda, isso não quer dizer que é uma determinação, que é inexorável que esse adolescente com um certo perfil vai reincidir, que vai permanecer no crime e na infração. Isso é um elemento fundamental, Carlos, para poder definir políticas públicas para diminuir a probabilidade da reincidência. Uma pesquisa como essa permite a focalização para, de alguma maneira, você prevenir o fenômeno no futuro. Se eu identifico os fatores de risco, o que eu vou fazer enquanto autoridade pública? Eu vou desenvolver ações para
atenuar a inserção deles. É nesse sentido que esses estudos são importantes. E mais do que isso, eu reforçaria, para a gente, né, prosseguir no debate. A pesquisa está dizendo o seguinte: existem dois perfis de adolescentes infratores. Aqueles que entram na atividade infracional de uma maneira muito temporária e que, de alguma maneira, a medida socioeducativa consegue interromper essa trajetória infracional. Esse, de alguma maneira, não prossegue no processo. E existe um outro perfil de adolescente infrator que ele tem uma constância maior, ele tem uma consolidação maior e tende, mesmo depois dos 18, 19 anos, permanecer no crime. É nesse público, inclusive, e acho que a pesquisa reforça isso, que as autoridades públicas, o judiciário, a justiça juvenil, as autoridades governamentais devem focar as suas ações, suas intervenções. É esse segmento, com certas características, que você deve centrar esforços para evitar que ele persista no crime adiante. Políticas públicas estão dando certo? Olha, o que está faltando em políticas públicas, desembargadora? Uma coisa que eu sempre falo, que eu deixo esse sentimento vingativo, punitivo para a vítima, que ela foi violada. É um sentimento normal, né, professor, do ser humano, ficar com raiva, magoado. Ele foi violado. Agora, nós, profissionais que atuamos, prestando serviço à sociedade, na recuperação desse indivíduo, o que eu entendo? Que qual é o papel do juiz, qual que é o papel dos técnicos que envolvem? É que esse indivíduo não volte mais a causar mais vítimas no Estado. Nós temos que proteger uma sociedade. E eu vejo que essas pessoas que reincidem, professor, são pessoas que têm uma autoestima muito baixa, um adolescente que não acredita nele, que ele não é capaz de ser o que ele gostaria que o outro fosse, que o outro é, aliás. Ele acumulou, né, doutora Valéria, uma série de desvantagens com a estrutura psíquica muito afetada. Esse indivíduo assim, como se fosse o pior ser da vida, então que ele não tem outra alternativa que senão infringir as leis para se tornar visível perante a sociedade. Então, eu acho que a gente tem que ver isso, quais são os fatores, por isso que eu acho importante essa pesquisa, quais são realmente esses fatores. E está nele próprio. Por que ele tem essa autoestima tão baixa de cometer crimes, tirando, lógico, aqueles casos dos psicóticos, né? dos indivíduos que a gente tem aquela patologia, são sociopatas que não têm conserto, né? Como exemplo, estupradores, homicidas, que para ele a vida do outro não tem representatividade nenhuma. Mas 90% podem ter sua recuperação com um trabalho efetivo. Eles não podem ser jogados em jaulas, seja no sistema penitenciário ou no sistema juvenil, sem tratamento. Eles precisam ser tratados. E isso gera gasto? Gera. Mas a gente tem que parar com essa visão imediatista e entender que a gente tem que criar políticas públicas voltadas para esse público para que ele não volte mais a cometer crimes. Por isso que eu me preocupei com uma pesquisa dessa. Eu podia estar ali na minha cadeira aplicando medidas socioeducativas e dizendo: a responsabilidade é do Estado, a responsabilidade é do município, recuperar esse indivíduo. Isso não cabe ao judiciário. Não é essa a visão que eu tenho. A minha visão é: o que eu posso fazer para que esse indivíduo não faça mais vítimas daqui para frente? A gente está chegando ao final do programa, quase 2 minutos para a gente terminar. Vamos para as considerações finais. O senhor fala o que a pesquisa, o que o senhor tem a dizer mais, a acrescentar sobre a pesquisa. Bom, eu tento dizer o seguinte: esse estudo ele não pode se limitar à academia e à universidade, ele não pode se limitar a uma perspectiva acadêmica. Ele de alguma maneira, ele tem que, a nossa pretensão, minha, e eu acredito que a doutora Valéria também, nós dois temos conversado muito sobre isso, ele é fundamental para estimular que outros estados brasileiros repliquem esse estudo. E mais do que isso, eu entendo, e eu acho que a doutora Valéria também, que no âmbito nacional é fundamental que o governo federal, o órgão federal, institucionalize um estudo de reincidência e políticas públicas para atenuar o fenômeno. Desembargadora. O que eu gostaria de dizer é que essa metodologia usada pelo professor Sapori seja abraçada, sirva de base para os outros estados aplicarem, inclusive o CNJ, porque dentre as metodologias que nós conhecemos, é o que a gente efetivamente vai conseguir aferir esse número é através dessa pesquisa. E que ela também não só sirva de base acadêmica, não.
que nossos profissionais que lidam com a recuperação do adolescente leem a pesquisa, tenham acesso a essa pesquisa para servir de políticas públicas também na recuperação do adolescente. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o professor e sociólogo Luiz Flávio Sapori, da PUC Minas. Fale conosco pelo e-mail viajustiça@mages.com.br e até o nosso próximo encontro.